Hoje é dia do quadro Pergunte para o Rafa, que não é uma imitação do Pergunte ao Sociólogo, qualquer semelhança é mera coincidência. Você conhece, né? Conheço, velho. Hoje eu tenho até uma ajuda também aqui, o Maicon, meu amigo Maicon, que geralmente toca aqui no Jardim do Morro. Eu vou fazer um vídeo com ele muito bacana para ele contar um pouquinho da história dele aqui em Portugal. Ele falando... Marca meu Insta então aí, ó. Marca o Insta dele, é esse que está aparecendo aqui na tela, segue lá para escutar umas músicas. Eu vou colocar também o Spotify, ele tem umas músicas muito boas, tá? Então se você quiser seguir o trabalho dele. Olha só, eu vou começar com a pergunta aqui de Fabiane Matos, 17. Olá, boa noite. Estou com dúvida no preenchimento do formulário. Ele está falando do formulário referente ao visto americano que eu tirei em Lisboa. E muita gente veio me fazer algumas perguntas e muitas dessas perguntas elas são muito similares por conta de algumas questões burocráticas que a gente precisa fazer no momento que a gente vai preencher o formulário DS-160, que é aquele formulário que a gente preenche antes de pagar, né, o visto para depois você ir fazer a entrevista. Ele fala o seguinte: eu estou renovando o meu visto americano, sou brasileira e moro em Portugal e tenho título de residência. Tem uma pergunta na página 2, na qual a pergunta: você é permanente de um país, região diferente do seu país de origem? Aí ela pergunta o que é que eu respondi nessa pergunta. Pois nosso visto não... Peraí que eu me embolei todo aqui agora. Pois o nosso visto não permanente e sim temporário. Enfim, Fabiane, eu tirei o meu visto aqui em Portugal. Eu já tinha residência no caso, né? Eu já tenho um visto de residência que ele é válido aqui. Eu já estou na minha segunda renovação e eu já tinha esse visto quando eu fui fazer. Dito isso, algumas pessoas me perguntaram: eu tenho um CPLP, eu estou aqui e ainda vou dar manifestação de interesse. Para você provar lá durante a entrevista que você não tem vínculo, que você tem vínculo com o país que você mora, você vai ter que mostrar o seu visto. Então, eu acredito, isso é uma resposta que é uma opinião minha, que se você não tem a residência, vai ficar um pouquinho mais difícil. E se seu visto está perto de vencer, o seu visto que eu falo aqui de Portugal, vai ser um pouquinho mais difícil deles aceitarem, porque eles podem entender que você está indo para lá para morar. Então, quanto mais vínculos você provar que você tem com o país que você vai tirar o visto, mais chances você tem de aprovação. E eu também não sei como é que vai ficar essa questão agora, por conta do novo governo, né? A gente sabe que o novo governo não é muito a favor ali de estrangeiros, então possa ser que fique um pouquinho mais difícil de tirar o visto por agora. E entrando nesse assunto de visto, para você que está na Irlanda e quer resolver questões burocráticas que a gente sabe que são muito difíceis em relação ao visto, por exemplo, autorização de residência na Irlanda, a visto de casamento, todas essas questões burocráticas e legais que a gente precisa fazer quando a gente está lá, por exemplo, quando a gente consegue um trabalho. O pessoal da MWEDS, eles fazem a consultoria para você. É uma empresa que já faz consultoria desde 2016. Mais de 7.500 casos já foram resolvidos com eles. Você pode estar entrando em contato com o link que eu vou colocar aqui na descrição e estar marcando essa consultoria. Vai te ajudar a resolver essa questão burocrática, que dá muita dor de cabeça para a gente fazer quando a gente está fazendo sozinho. Então, se você vai fazer um casamento ali, está na Irlanda, um casamento que é internacional, se você está precisando de auxílio, né, para você que vai tirar um visto de trabalho, entre em contato com o pessoal da MWEDS. No último vídeo eu queria até pedir desculpa ao pessoal, eu falei WEDS, a expressão estava errada, não é MWEDS, é MWEDS de casamento, tá certo? A Rica Report, ela perguntou o seguinte: qual país você prefere morar? Irlanda, Portugal ou Espanha? Estou na Inglaterra. Então, Rica, eu preferia morar na Inglaterra, né? Eu tenho muita vontade de morar por lá. Eu já tive algumas vezes em Londres e em outras cidades. Eu achei um país muito bacana. Desde muito pequeno, meu sonho era morar na Inglaterra. Eu lembro que eu tinha no meu quarto uma... Como é o nome daquilo? Dobby, o quê? Não, tem o Harry Potter também, tem o lance do Harry Potter, mas aquele negócio que a gente coloca na parede de cantor e ator. Pôster. Eu tinha um pôster da cidade de Londres, então quando eu conheci, foi uma experiência surreal. Eu tive na Inglaterra também, quando a Rainha Elizabeth morreu. Agora a gente está bem na frente da Abadia de Westminster. Foi aqui que a rainha ela foi coroada, é aqui que também ela vai ser velada, no caso, na segunda-feira. E tem toda... Não que eu tenha veneração por nada disso, é porque eu gosto muito de história e eu sabia que era um momento histórico. Então eu tive lá nessa época e eu consegui entrar na Abadia de Westminster e ver lá o caixão, a coroa em cima. Foi uma experiência muito massa. Eu lembro que na hora que eu fui entrar, eu liguei para o meu irmão, porque a gente não podia filmar lá dentro. Estava sendo televisionado, estava sendo transmitido 24 horas na BBC.
Aí eu pedi para ele filmar, né? Ele filmou a hora que eu entrei e tal, eu passo lá. Enfim, eu gosto muito da Inglaterra, seria sim um lugar que eu moraria se eu pudesse. Não está nos meus planos agora, mas futuramente, quem sabe, né? Trabalhando lá na área de QA. O meu mentor, Bruno, eu filmo o Brunão lá, Michael. Opa. Eu fiz um vídeo com ele aqui, a gente está falando um pouquinho em relação à questão do trabalho de QA, né? Para quem não sabe o que é QA, é o Quality Assurance, é a área que eu decidi me especializar dentro da área de TI, mas isso vai ser um papo para a gente conversar com ele em um outro vídeo. Enfim, eu moraria na Inglaterra, mas dos três que você falou, Irlanda, Portugal ou Espanha, tudo depende. Por exemplo, se você quer fazer uma grana, que eu acho que não é o seu intuito, caso você já more na Inglaterra, eu iria para a Espanha, né, por causa da questão do calor. A Espanha é um país incrível, eu morei lá na cidade de Valência durante um tempo, quando eu fui nômade digital. Conheci várias cidades, né, da Espanha, conheci Ibiza, conheci Serra Nevada, porque a Espanha é assim, você tem de sol a neve, né? Então, se você quiser ver neve, você vai para a Serra Nevada, praticar os esportes lá de esqui. Inclusive é um local caro, né? Que talvez Andorra seja um pouquinho mais barato, mas a região de Andorra está dentro da Espanha. Você tem as praias, né? Tipo, que tem água quente, né? Diferente aqui de Portugal, que a água é fria, a água do mar. A Espanha, as águas em alguns locais, elas são quentes se não for para o lado de cá, né? Se for para o lado de lá, né? Porque a Espanha, ela está em dois mares, não sei se é assim que fala, mas enfim, está do lado de cá e está do lado de lá. Do lado de lá, que é o lado de Valência, já a água é um pouquinho mais quente, mas se você estiver aqui na Espanha, para cima de Vigo, né, que é aqui próximo do Porto, e subindo ali, Santander, a água é gelada. Fora que a Espanha é um país muito aberto a muitas coisas, e eu acho que no futuro, sei lá, quando eu envelhecer, talvez fosse um lugar assim para morar, um lugar tranquilo, um lugar massa. A Inglaterra seria um lugar para passar um tempo, assim como foi na Irlanda, ou a Irlanda pode ser novamente, por questão salarial, né? Mas como você já mora na Inglaterra, a questão salarial não é muito para você. Portugal, se você ganha o salário de fora em Portugal, é incrível, porque Portugal, para você, vai ficar muito barato. Então vamos supor que você tem um salário lá da Inglaterra e você mora aqui em Portugal. Você vai achar incrível porque é muito mais barato sair e ir para outros locais daqui do que estando na Inglaterra, ou na Irlanda, ou até mesmo na Espanha. Você vai adorar. E Portugal tem um clima que chega a ser um pouquinho parecido com o Brasil. Eu até corrijo o que eu falei no outro vídeo. Eu disse que Portugal tinha um clima igual ao do Brasil. Não tem nada a ver, gente. Portugal tem um clima muito frio, mas ainda se assemelha quando a gente está ali no verão. E no inverno também não é tão frio como nos outros países. O Di Vlogs, ele perguntou o seguinte: boa noite, beleza? Eu não estou conseguindo achar o lugar para pagar e agendar a entrevista em Lisboa. Sabe me dizer? Obrigado. Alinhado a essa pergunta, eu vou alinhar a pergunta do Binhum C2. Pessoal, alguém aqui já tentou visto somente com o título de residência? Aquilo que eu já respondi, Binhum. Em relação ao Di, a resposta do Di. Quando você vai fazer o pagamento, quando você faz o pagamento, na verdade, você recebe o local, né, o endereço que você vai precisar mandar o seu passaporte, porque assim, funciona mais ou menos assim. Você fez o pagamento, você vai precisar mandar seu passaporte lá para o consulado, então seu passaporte ele fica retido, né, durante esse período até o momento da entrevista. E depois, quando você chega lá, se for aprovado, eles vão te devolver teu passaporte. Na verdade, eles vão mandar para o seu endereço o teu passaporte com o carimbo lá, bem grande, que vai ocupar uma página lá do seu passaporte. Em relação para agendar a entrevista, você vai poder agendar a entrevista depois que você fizer o pagamento. Então, eu não sei se você fez o pagamento, e a resposta mais ou menos é essa. Você fez o pagamento e depois vai ser enviado para você lá o endereço certinho. Enfim, esse foi o Pergunte ao Rafa de hoje. Se você tem alguma dúvida, coloca essa dúvida aqui nos comentários. Se chegou até essa parte do vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no botãozinho de gostei e eu vou deixar 2 vídeos relacionados a esse assunto, que são esses 2 aqui. Também são Pergunte ao Rafa, onde eu estou respondendo algumas dúvidas que o pessoal costuma fazer. A gente volta a se encontrar no próximo vídeo e até a próxima.